Muitas pessoas te dizem o que você deve fazer durante uma parada cardíaca. Hoje eu tô aqui para te falar o que você não deve fazer durante uma parada cardíaca. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje a gente vai falar sobre o que você não deve fazer durante a parada. Por quê? Eu tenho certeza que você sabe o que você deve fazer durante uma parada cardíaca. Ou deveria, tá? Então, se... Dani, eu acho que eu não sei o que eu devo fazer durante uma parada. É melhor você ir lá estudar o SLS. É de muito bom tom, inclusive. E isso tem que estar carimbado na tua cabeça, se você é médico ou será. Hoje a gente vai falar sobre pontos não tão óbvios que você não deve fazer durante a parada e que vão fazer com que essa parada ela seja o quê? Menos caótica, seja uma parada mais bem perfumada, uma parada organizada e tudo isso leva, obviamente, a melhor desfecho do teu paciente. Vamos começar com o primeiro ponto? O primeiro ponto é o quê? O que você não deve fazer? Você não deve querer entubar sem estar pronto. Simples assim. Você não deve querer entubar sem estar pronto. Por que você não deve querer entubar sem estar pronto? Porque, veja, não há nenhum dado estatisticamente robusto que diga que a intubação orotraqueal é superior à ventilação sob bolsa válvula máscara para a oxigenação desse paciente. Ou seja, intubar não é melhor que ventilar durante a parada cardíaca. Estou falando de uma ventilação que é feita bem performada. E aí, neste momento, já virão muitas pessoas aqui falando assim: mas é muito mais fácil alguém entubar do que realmente fazer uma ventilação eficaz. A ventilação sob bolsa válvula máscara é um procedimento muito mais complicado do que a intubação. Isso não é verdade. A gente precisa ter muito cuidado ao tentar extrapolar nossas vivências pessoais a um contexto de verdade geral. A gente tem inúmeros artigos que já comprovaram a curva de aprendizado de uma intubação orotraqueal comparado à curva de aprendizado de uma ventilação sob máscara. Ventilação essa feita de maneira adequada, tanto quanto uma intubação. E a curva de aprendizado de uma ventilação sob máscara, obviamente, né, para muitos eu sei que isso pode não ser verdade, isso é um espanto, mas é muito menor do que a curva de uma intubação. Então, sim, é mais fácil você aprender a ventilar adequadamente do que você entubar adequadamente. Eu sei que muita gente vai aqui vir nos comentários ou contestar isso novamente, principalmente anestesista, novamente, pensando e extrapolando o teu contexto pessoal. Porque você já sabe entubar, você já entubou centenas na tua vida, e aí você vira e fala assim: é muito mais fácil encontrar alguém que entube bem, entube rápido, do que alguém que realmente saiba ventilar. Isso não é verdade, tá? Inúmeros estudos já comprovaram isso, que a curva do aprendizado de uma ventilação sob máscara é muito mais rápida do que a curva de aprendizado de uma intubação, ok? Eu tô aqui com o interno na minha frente, você pode ter certeza que em 1 hora eu ensino ele a ventilar. Em 1 hora eu não ensino ele a entubar realmente, ele estando pronto, sozinho, ventilando, entubando um paciente sozinho, ok? Mas em 1 hora realmente eu ensino ele a ventilar. Então essas máximas, que muitas vezes são máximas arraigadas na cabeça de muita gente, atrapalham muitas vezes o ensino. O que você não deve fazer é isso, querer entubar sem estar pronto, certo? O que você deve fazer durante a parada é oxigenar esse paciente. Então, veja só, por que você não deve querer entubar a qualquer custo sem estar pronto? Porque a cada vez que você entuba, que você tenta entubar, você para de fazer a massagem, você para de fazer a massagem cardíaca externa, você... Nesse modo, já incrementa redução da chance de retorno à circulação espontânea. Idealmente, se você for entubar, que o faça isso em menos de 10 segundos. A gente tem aquela máxima do se for entubar na parada, que entube em uma apneia, né? O quanto você conseguir, não tô falando aqui de mergulhadores, mas o quanto você conseguir manter uma apneia é o tempo adequado aí para você conseguir fazer uma intubação rápida, sem incrementar riscos para esse paciente, mais do que o cenário que ele já está inserido durante uma parada cardíaca. Qual é o segundo grande ponto que você não deve fazer durante uma parada? É ter uma parada sem um líder. Por que você não deve ter uma parada sem um líder? Eu, na verdade, digo que você não deve ter nenhum e fazer
nenhum procedimento, performar nenhum procedimento crítico na medicina sem ter, de fato, uma liderança, quer seja ela formal ou não. Mas a parada cardíaca, que é o momento do ápice de um paciente crítico, certo? É o momento no qual formalmente você precisa de um líder. Porque o líder, ele centraliza as emissões de comunicação. Ele centraliza o delegar funções para a equipe. E no momento da parada é muito interessante que você tenha isso formalmente. Como eu vou te sugerir organizar essa parada em termos de pessoas? A gente sabe que muitas vezes, e a realidade do Brasil às vezes você não tem staff preparado para uma parada cardíaca. Quando eu digo staff, não é staff do ponto de vista preceptor. Staff é pessoas e equipe. E muitas vezes você tem carência de profissionais ali para poder ajudar numa parada cardíaca. Então eu vou te dar uma sugestão. Na tua parada cardíaca, uma pessoa vai ficar na via aérea, 2 pessoas na massagem cardíaca externa e desfibrilador. Então, a pessoa que fica na massagem cardíaca externa, ela vai revezar com a pessoa do desfibrilador, enquanto uma está massageando, a outra está no desfibrilador para dar choque, manusear esse desfibrilador se necessário e checar o ritmo. E, enquanto isso, a outra está massageando e vice-versa. Uma na via aérea, uma na massagem cardíaca em paralelo com o desfibrilador e uma fazendo drogas e contando o tempo. Então, aí você tem 1, 2, 3, 4 pessoas. Quem será o líder dessa parada cardíaca? Eu te oriento, ou eu te sugiro, que seja a pessoa que está na via aérea. Por que seja a pessoa que está na via aérea? Porque essa pessoa é uma pessoa que vai ficar ali mais parada durante esse momento. Porque ou ela vai estar ventilando o paciente na bolsa, válvula, máscara, ou ela vai estar ventilando esse paciente entubado. Então essa pessoa da via aérea, ela tá na cabeceira do paciente, ela tem ali aquela visão mais macro do procedimento. O que a pessoa da massagem não tem, o que a pessoa que tá contando o tempo, fazendo as drogas, não tem. O ideal é que você tenha um líder externo, que não participa de nada, tá? Ou no mínimo só conta o tempo. Mas a gente sabe, como eu falei, que é muito difícil muitas vezes você ter toda essa gente. Então, poxa, se vai ter um líder, não tem muita gente para você organizar a tua parada, eu te sugiro que seja a pessoa que tá na via aérea. Terceiro ponto, o que não fazer durante a parada cardíaca? Não ter uma comunicação em alça fechada. O que é, formalmente, a comunicação em alça fechada? A comunicação em alça fechada, pessoal, nada mais é do que uma comunicação, um comunicado sendo emitido por um emissor entrega uma comunicação, o receptor, ele confirma que ele escutou aquela informação, ele performa, ele faz e ele retorna ao emissor com a confirmação de que aquela função delegada foi feita. Então, por que alça fechada? Porque ela sai do emissor, vai para o receptor confirma que recebeu, o receptor faz e ele confirma que fez. Portanto, alça fechada. Eu diria, novamente, não só para parada cardíaca, mas para todo procedimento e toda situação crítica na medicina. A comunicação em alça fechada, ela faz com que haja a garantia de que toda essa comunicação seja de fato feita na maneira com a qual ela foi emitida. Porque senão é aquilo, você faz adrenalina para um, o outro escuta que foi para ele faz vasopressina, ou ele entende que você pediu 2 adrenalinas ao invés de uma, e isso fica caótico. Aquela parada que ela termina e foi 5 minutos de parada e quando você vê tem 15 adrenalinas sendo feitas. Você fala, o que aconteceu aqui, né? Que caos que foi esse? A comunicação em alça fechada vai te proteger disso, tá bem? Quarto e último ponto, quarta e última característica, situação, ação, para você não fazer durante uma parada cardíaca é parar de massagear a todo momento. Você não e nunca deve fazer isso. E o que é mais comum que eu vejo ser muito frequentemente feito durante as PCRs, que muitas vezes eu presencio, vejo ele de fora, é parar de fazer massagem a qualquer momento. Por quê? Você checou o pulso, obviamente, você vai parar. Então, qual o momento que você realmente para
para de massagear o teu paciente durante uma parada cardíaca? Seria o momento de checagem de pulso, oficialmente é esse, e o momento do choque, ok? E se você for intubar, idealmente intubando sem parar as massagens, mas se precisar um momento muito breve, tão breve quanto possível. Então, oficialmente, vamos lá, o único momento que você para ali de massagear é durante a checagem de pulso e o choque se for feito, tá? Todo o restante daquele procedimento tem que ser orquestrado com a massagem continuada. E por que isso? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, esse é um gráfico da ilustração da perfusão coronariana durante uma massagem cardíaca externa. E perceba que no momento de cada parada de massagem, o retorno da perfusão coronariana, ele é lento. Ele cai muito rápido, retorna muito lento. Cai muito rápido, retorna muito lento. Isso quer dizer que existe um tempo, é necessário um tempo para que eu atinja a perfusão máxima coronariana, que é um dos principais, eu diria, fatores de sobrevida, de retorno à circulação espontânea durante a parada cardíaca. Então, se a todo momento você está parando a tua massagem por bobeira, você está, de novo, reduzindo a performance da tua parada, fazendo com que o teu paciente tenha menos chance de retornar à vida. Não desperdice massagem cardíaca. Massagem cardíaca não foi feita para ser parada durante a parada, apenas em 2 grandes momentos, que foi o que eu falei aqui: checagem de pulso e choque, se necessário. Eu espero que depois disso, presta muito bem atenção, nesses 4 pontos que você não deve fazer durante as suas paradas cardiorrespiratórias. Leve isso para a tua vida. Parada é um dos procedimentos mais sérios da medicina. Ela precisa ser encarada com a seriedade que a impõe. E você, médico, só vai conseguir liderar e performar uma parada cardíaca, de fato, estando pronto para isso. E não é respondendo questão de provas sobre a CLS. É realmente sabendo orquestrar uma parada. É um dos grandes procedimentos, eu diria que o primeiro, necessário aí para a tua vida médica. A gente se vê no próximo vídeo.